Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Na última quinta-feira, nós aqui da Band Triângulo realizamos o primeiro debate com os pré-candidatos e candidatas à Prefeitura de Uberlândia, mantendo a tradição do Grupo Bandeirantes na cobertura eleitoral. Durante 1h30 ao vivo, os 5 pré-candidatos e candidatas tiveram a oportunidade de confrontar ideias entre si e se apresentarem ao eleitorado. O Band Entrevista de hoje vai fazer uma análise do debate junto com o cientista político e professor universitário Alexandre Valmont Borges, que acompanhou o debate aqui na emissora e também fez parte da Comissão de Direito de Resposta. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Olá, Ricardo. Muito honrado de participar deste debate. A gente que agradece aí, então, a causa é muito nobre. Agora quero saber do professor qual a importância do primeiro debate, né, que é tradição aqui na Band, na corrida eleitoral. Sim, vamos dizer assim, acaba assumindo o caráter de uma data simbólica, tanto para os eleitores, como de uma maneira ou de outra para os próprios candidatos. Os candidatos aqui, eles aproveitam esse momento, verificam como estão, possíveis falhas. Há também, obviamente, todo candidato e candidata observa como o outro, o seu competidor ou concorrente está se portando, qual o discurso, qual a direção de propostas, qual a direção das críticas. E o eleitor, óbvio, né, começa a receber aquela boa carga de informações, ele começa a ficar mais antenado, não é? Afinal de contas, ninguém é obrigado, né, meu caro Ricardo, a ficar com um calendário o ano todo contando os dias para a eleição, porque eu, você, as telespectadoras, os telespectadores, nós temos um monte de compromissos, mas o debate marca aquele ponto inicial para as pessoas ficarem ligadas, prestarem atenção e lembrarem da eleição proximamente aí no mês de outubro. Agora, o debate da Band é sempre o primeiro, né, é tradição. O Grupo Bandeirantes tem isso no seu DNA, mas esse ano ele se antecipou um pouco mais. Sim. Fizemos um debate com os pré-candidatos, quer dizer, o registro de candidatura acontece dia 15 de agosto, é o prazo limite, e aí depois, então, quem se apresenta a uma eleição passa a ser tratado, inclusive, não mais como pré-candidato, mas sim candidato. Né? Fazer um debate nesse momento tem um peso diferente? Quem participou do debate, isso a gente fala nas 19 cidades que fizeram o debate simultaneamente em todo o Brasil, podem, porventura, desistir da candidatura até o dia 15? Bom, poder, sim, há essa possibilidade. Mas veja, esses nomes que estão aqui, que compareceram ontem, já passaram pelo menos pelo crivo da escolha nos seus partidos ou no partido. Então, claro, pode haver alguma mudança de última hora, mas isso seria algo que fugiria ao comum, ao normal, não é? Então, na verdade, o primeiro debate já é um primeiro debate com aqueles que, pelo menos nos partidos, já estão apontados como os nomes que concorrerão. Ainda pode surgir alguma coisa no caminho, mas eu considero isso residual. A gente ainda, falando do programa em si, antes da gente analisar a performance de cada pré-candidato, candidata, eu queria a opinião do professor com relação à dinâmica, né, que foi proposta nesse debate, onde foi priorizado o confronto de ideias, candidato Sim. pergunta para candidato. Qual a importância de se deixar livre a escolha com quem debater, deixar livre a escolha do tema? Bom, primeiro, os parabéns à emissora, né? Eu não sei se os telespectadores e telespectadoras conseguem ter a dimensão disso. Mas veja, não é uma coisa simples você colocar 4, 5, né? Em algumas outras cidades havia uma quantidade maior de candidatos, nós aqui ficamos com os nossos candidatos em Uberlândia. Não é simples você armar uma dinâmica, primeiro, que é o mais importante, né? Igualitária. Que todos e todas consigam falar, Sim. perguntar e serem perguntados. Então, a modelagem que vocês adotaram, eu acho que foi uma modelagem bem feliz nisso, né? Ao proporcionar essa troca, né? Com tempos que eu acho que são tempos na quantia, né? De maneira certa para ser perguntado, para desenvolver um raciocínio e responder. É claro que aí tem outras coisas que fogem aí, obviamente,
há o formato do debate, que é o candidato que fala melhor, aproveita melhor o tempo, consegue desenvolver mais assuntos, mas é essa a importância justamente do debate, conhecermos, né, as pessoas que estão pleiteando esse cargo maior, não é? E eu até gostaria de falar um pouquinho, né, de Uberlândia, pois afinal, como você falou, né, e isso é fantástico, né, 19 cidades. Né, vamos dizer assim, se tornou um grande debate nacional, Sim. embora de uma eleição local. Como hoje a gente tem muito acesso às redes, as informações circulam muito rapidamente, se compararmos o nosso debate aqui em Uberlândia ontem com outros aí ocorridos no país, aqui foi um debate de muito boa qualidade. Muito boa qualidade, a gente viu os candidatos e candidatas aqui oferecendo, né, um discurso consistente, uma resposta, uma pergunta consistente. Né? Não se pode dizer que nenhum ou nenhuma, né, tenha se portado de maneira indecorosa, indigna ou coisa parecida. Ao contrário, foi circulação de ideias. Até para quem estiver nos assistindo agora e porventura não acompanhou o debate ou gostaria de rever o debate, ele fica disponível no YouTube da Band Triângulo, no próprio site da Band. O debate de Uberlândia está à disposição para ser revisto, acompanhar, rever alguns trechos. Professor, agora de imediato, que chama a atenção, claro, existe uma grande expectativa, né? É um grande encontro aí, então, de lideranças políticas, pessoas que se dispõem a governar uma cidade do tamanho de Uberlândia, mas logo de cara já tivemos a informação que um dos pré-candidatos, talvez um dos principais pré-candidatos, vice-prefeito Paulo Sérgio, não compareceria ao debate como não compareceu. Quanto que isso que impacta, então, para o desenrolar do programa? E depois a gente analisando aí para o próprio pré-candidato que não veio. Eu acho que nós podemos alinhar vários pontos, né? Ou várias possibilidades, ou várias leituras, ou vários impactos do não comparecimento. Primeiro, é um momento super importante para se tornar conhecido, para fazer, não é? Ou levar ao conhecimento de todas e de todas que você é um postulante, que você está aqui. Acho que isso é uma oportunidade perdida. Segundo ponto, eu não acredito, meu caro Ricardo, que necessariamente não comparecer a um debate signifique no outro dia que uma pessoa venha a perder todos os percentuais apontados numa entrevista. Mas veja, perder oportunidades tem consequência. Perder oportunidades pode representar uma série de possíveis desdobramentos, como, por exemplo, o impacto na rejeição. A eleição não se ganha só com a aprovação daqueles que dizem o seu nome, mas também com uma leitura, por outro lado, do grau de reprovação que você tem. É uma possibilidade perdida e, inclusive, pode passar uma mensagem de reprobabilidade àquele que não comparece. Uma outra, que aí você acaba chegando e abrindo uma porteira enorme para os seus competidores, é que eles se sentem livres para chegar e direcionar críticas, não é? Fazer construções negativas à sua candidatura, fazer construções negativas ao seu nome como postulante. E, obviamente, se eu não estou aqui, não há como eu realizar a contradita, procurar responder, não é? Então, é uma chance perdida e toda chance perdida tem consequências. Não quer dizer que, inevitavelmente, isso signifique algum presságio de perda enorme de votos ou, já dá para saber que isso significa derrota. Não, mas é uma chance, uma oportunidade perdida. E aí o candidato ausente, como foi tratado durante todo o programa, ele acaba virando alvo dos demais debatedores, não tenha dúvida disso, até porque nas regras estava previsto que faria parte da dinâmica do programa e também alvo nas próprias redes sociais, porque o debate, mais do que acontecer na TV aberta, ele também se amplia, ele se amplifica nas redes sociais. O debate foi veiculado ao vivo no YouTube, site, como eu mencionei agora há pouco, e ali a gente percebe nos comentários, né, o sentimento do eleitor. Ali talvez seja o feedback mais imediato que a gente tem de um candidato não comparecer ao debate da Band. Exatamente. E se nós formos descer para uma análise, né, específica aqui de Uberlândia, porque talvez muita gente esteja ouvindo agora e diga assim, mas eu conheço vários candidatos, várias candidatas,
que não compareceram a debates e isso não teve um impacto. Eu concordo, mas concordo em parte. Veja, eu posso mencionar 2 nomes aqui em eleições passadas, né? Primeiro, por exemplo, o atual presidente Lula, na eleição de 2006, ele não compareceu aos debates no primeiro turno de votação. Entendeu ele que só participaria nos debates no segundo turno. Mas veja, nós estamos falando, naquele momento, de uma pessoa conhecidíssima, de um candidato que já tinha uma administração e estava submetendo ao escrutínio, Sim. a administração dele. Né? O ex-governador de Minas Gerais, agora o deputado Aécio, também houve situação semelhante. Ele não compareceu aos debates, mas, de novo, o candidato Aécio já tinha um histórico de presidente da Câmara de Deputados do Brasil. Quando pleiteou a reeleição e teve sucesso, era de novo uma administração conhecida. O candidato Paulo Sérgio, quando eu insisto nessa ideia de perder a oportunidade, veja, ele ainda é um nome que precisa de uma construção e de uma circulação. E ele perdeu essa oportunidade de comparecer a esse estúdio, essa transmissão, e inclusive, para o bem ou para o mal, a circulação decorrente que ocorre em todo esse sistema das redes sociais. Mesmo ele sendo vice-prefeito de Uberlândia por quase 8 anos, com passagem em algumas secretarias, ele foi questionado na nossa rodada de entrevistas aqui durante o Minas Urgente que ele tinha um papel coadjuvante Sim. na política de Uberlândia. Sim. Não podemos aqui chegar e fazer nenhuma leitura superficial, dizer, não, olha, ele só ficou como vice. O vice tem um papel, mas, não é? Este papel do vice não é o papel de destaque, o papel central. E, Ricardo, de novo, vamos usar aí um paralelo, né? Em 2010, na eleição presidencial, também tínhamos um chefe do executivo, na época Lula, com baita do índice de aprovação, né? Repito, o prefeito Odel, uma situação tem boa avaliação, não é? E o presidente Lula lançou uma candidata chamada Dilma Rousseff. Veja que as pesquisas iniciais mostravam curiosamente que o candidato José Serra vinha mais bem posicionado e na frente. Por qual razão? Porque os eleitores fiéis a Lula ainda não conheciam a candidata Dilma Rousseff. E, obviamente, a partir daquele momento se iniciou um processo, né, para levar ao conhecimento de todas e de todas que Dilma era a candidata da situação. Inclusive com ela participando de todos os debates. Então, insisto, perdeu uma oportunidade. Tá certo. Professor, vou pedir licença aqui para a gente fazer um breve intervalo. Band Entrevista de hoje, então, fazendo uma análise do debate, o primeiro debate com os pré-candidatos e candidatos à Prefeitura de Uberlândia, cientista político e professor universitário Alexandre Valmont Borges, nos ajudando aqui nessa análise. E depois do intervalo a gente segue falando do primeiro debate da Band. Não saia daí, eu volto já. Band Entrevista de volta, hoje fazendo uma análise do primeiro debate com os pré-candidatos e candidatos à Prefeitura de Uberlândia. Cientista político e professor universitário Alexandre Valmont Borges nos ajudando nessa nobre missão. Professor que esteve conosco aqui, acompanhou ao vivo o debate, participou da Comissão de Direito de Resposta. Não tivemos nenhum pedido de direito de resposta, né, professor? Eu acho que isso é um indicador de que o debate foi de boa qualidade, não é? Tem muita gente que guarda, né, um sentimento lá no fundo, quer ver o circo pegar fogo. Mas o circo pegar fogo não nos interessa. A gente quer ver as pessoas debatendo, né, o município. Isso é uma coisa que você falou várias vezes ontem, né? Eu acho que é importante. É o segundo município de Minas, um dos maiores municípios do interior do Brasil. Inclusive ontem até entrou em discussão de uma maneira bem interessante, né? Muitos temas interessantes. O papel econômico de Uberlândia, né? Então a gente quer ver aqui pessoas debatendo. Nós queremos que elas sejam
realmente confrontadas para ver sua capacidade, habilidade e competência para a gestão da cidade. Então, o fato de não ter solicitação significa que realmente a gente ficou no debate duro no bom sentido. Ideias, propostas, o que fazer, como resolver problemas. Porque os problemas também são muitos, né? Os problemas são muitos. Com certeza. Né? Agora, mais do que, além da gente analisar o desempenho de cada um dos pré-candidatos e pré-candidatas, né, costuma-se falar aí no senso comum, nas rodas de conversa, quando o assunto é política, quem venceu o debate. Tivemos um vencedor, tivemos um perdedor no debate aqui da Band Triângulo? Bom, veja, eu acho que cada candidato e cada candidata tem uma situação própria, tá? Então a gente pode dizer que cada candidato e candidata teve lá seus trunfos, suas vantagens e pode computar suas vitórias. Alguns ou algumas, por exemplo, eram desconhecidos, que a gente estava discutindo agora há pouco, Sim. e se tornaram conhecidos, não é? Outros reforçam posições ou pontos de vista sobre, por exemplo, coisas como com quem eu estou alinhada, com quem eu estou alinhado, o que eu represento, o que eu quero representar. Há também a exposição de experiências anteriores. Os candidatos procuram apresentar suas qualidades, né, já conquistadas, auferidas, o seu patrimônio político. Então, é difícil, né, chegar e dizer assim, este é um vencedor ou uma vencedora inequívoca. Agora, é claro, é muito mais fácil apontar a derrota. Eu acho que o não comparecimento nessa situação e com tudo aquilo que a gente já discutiu é o ponto de derrota da noite. O derrotado é quem não apareceu. Sim. O vencedor foram todos que participaram, o eleitor também que teve esse momento para poder analisar o comportamento de cada um, né, professor? Sim. Porque a postura, a ideia, o posicionamento, isso de certa forma vai construindo na cabeça do eleitor a hora de fazer a escolha. E nessa mescla entre novos nomes e nomes já conhecidos da política, a gente percebeu que o debate, então, ele teve lá as suas oscilações. Vamos pegar, então, a candidata que se apresentou por último aí, vencendo o prazo das convenções partidárias, né, que é a Daphne Preto, que se apresentou por último, então, como dito, aí nesse prazo das convenções partidárias. Como ela se portou, a forma que ela se apresentou, ela que até então é desconhecida na política regional. Veja, aí já dá para a gente dizer, né? Sua grande vitória. Apresentou-se, mostrou-se informada sobre os assuntos da cidade, mostrou-se informada sobre o cenário político, teve postura, capacidade de apresentar suas ideias, foi questionadora. Então, o debate foi uma oportunidade muito bem explorada por esta candidata. Dandara. Sim. Mostrou, né, por todas as palavras aqui, primeiro, que é uma candidata de oposição à situação municipal, e obviamente tem que ser assim, e por outro lado, procurou traduzir o alinhamento com o imaginário, né, as propostas da situação federal do governo Lula. Leonídio Bolsas. Procurou mostrar um acervo de experiência, uma capacidade de realizar projetos para a cidade envolvendo diversas correntes ou diversos grupos. Gilberto Cunha, professor Gilberto Cunha. Firme, forte nos seus propósitos, uma linha ideológica clara, precisa, como é própria da sua proposta de candidatura. Agora, como falávamos anteriormente, né, o debate apenas no segundo bloco, onde os jornalistas aqui da Band Triângulo formularam as perguntas, então tínhamos assuntos delimitados, mas o que mais chamou a atenção do professor nos temas levantados pelos próprios pré-candidatos e pré-candidatas. A gente percebeu ali de vaga em creche, a transporte coletivo, passando pela saúde, que talvez tenha tido maior destaque. Bom, eu vou voltar destacando o seguinte: os candidatos e candidatas que compareceram aqui
Eu reforço essa ideia de candidatos e candidatas de qualidade porque ficou claro, isso é óbvio, né? Ninguém comparecerá a um debate tão importante como esse da Band sem ter antes uma preparação, sem ter um estofo, uma quantidade de informações, de dados sobre o que está acontecendo. Então, veja, o direcionamento que você fala, Ricardo, não é um direcionamento qualquer. Os candidatos e as candidatas procuraram colocar na linha do debate, na linha crítica, aqueles temas que, por levantamentos, são aqueles de maior preocupação e de maior interesse pelo eleitorado, por parte do eleitorado. Então, nós tivemos segurança pública, nós tivemos discussão, obviamente, sobre a economia da cidade, que economia nós queremos, né? Nós tivemos discussão, isso foi bastante, né, enfatizado, saúde pública, nós tivemos discussão sobre a administração pública municipal, principalmente políticas para os servidores públicos municipais, que são aqueles temas relevantes e importantes para a cidade, já detectados por pesquisas, por levantamentos, por surveys, né, que são realizados. Obviamente, ninguém chega aqui cru, não é? Despido de um grau de informações. Mas, de novo, isso mostra a qualidade, porque esses temas foram apresentados, o candidato A, B, a candidata A, C, D, colocaram suas ideias e lançaram alguns pontos centrais de como pretendem enfrentar isso. Agora é importante a gente ressaltar aqui que é um bastidor que o telespectador que acompanhou o programa não vê. Mas cada candidato, aí acompanhado dos seus assessores, todo mundo tinha uma colinha, né, uma relação de assuntos ali, trouxeram lá seus documentos, né, para, de acordo com o desenrolar do debate, eles estarem munidos de informação. Quanto que esse bastidor, isso que a gente pôde ver, quem estava aqui presencialmente, isso faz parte de uma encenação para participar de um programa de televisão ao vivo, onde a audiência conta muito, e quanto isso de fato reflete num plano de governo que já está construído ou está em construção. Eu acho que os planos, né, estão em construção. Vamos começar respondendo isso. Por que estão em construção? Porque, obviamente, você ainda detecta demandas e vai incorporando, não é? Embora as linhas gerais já estejam mais ou menos traçadas, e estão traçadas como? Traçadas com base nesses pontos que nós falamos. Inclusive, aproveitando para corrigir, né, foi uma omissão, transporte coletivo também foi bastante discutido ontem. Né? A gente falou saúde, falamos de segurança pública, também transporte, um tema impactante na vida de Uberlândia, como toda cidade de médio para grande porte. Né? Então, realmente, os candidatos, eles estão formando esse plano. Bom, aqui na hora, é óbvio que como toda pessoa que é surpreendida, não no sentido negativo, né, mas parte da dinâmica, é surpreendida com um questionamento, você procura se municiar de algumas informações, de alguns socorros visuais e, obviamente, houve, né, intervalos, né? Você vai discutir com os seus assessores, né? Aí tem uma coisa que, inclusive, foge aqui ao espaço das quatro paredes aqui da Band. A gente não sabe, inclusive, se eles não estavam recebendo acompanhamentos que são feitos, né, por suas assessorias, de reações nas redes sociais, ou mesmo, né, um acompanhamento, como se faz muitas vezes, de colocar um grupo de eleitores para que eles fiquem acompanhando o desenrolar do debate e verificar como os eleitores estão recebendo postura, falar, respostas, assuntos tratados pelos candidatos. E isso é parte de uma candidatura. É claro que também deve haver uma diferença, uma assimetria entre os candidatos, a depender do poder, não é? Que eles têm de amealhar recursos humanos e materiais para manter toda essa retaguarda funcionando. Professor, a gente está caminhando para o final do nosso programa, mas é importante perguntar o seguinte: depois de participar do primeiro debate, o debate da Band, que tem todo esse conceito, sim, o quanto cada um vai se valer dessa participação no início da campanha eleitoral a partir do dia 16 de agosto? Bom, de uma maneira bem simples, né? Todo mundo vai fazer avaliação de pontos positivos e pontos negativos. Como eu passei, não é, aquelas horas de debate ali. Então, isso é um ponto central. Se houver um outro acompanhamento, né, acompanhamento dos eleitores e repercussão, isso também vai ser uma bússola para o direcionamento da campanha. E daí tem uma coisa que é da velha política, né? Ontem, todo mundo se conheceu e reconheceu o terreno do debate.
algumas perguntas feitas entre candidatos e candidatas, claro que propositalmente procuram fisgar, não é, essas informações. Como você vai se posicionar, o que você vai dizer, quem você vai defender, quem você vai atacar, você está do lado de quem, qual o seu colorido aqui. Tá certo. Que comece a campanha eleitoral. Oxalá. Professor, em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer mais uma vez a sua participação conosco aqui, que tem sido imprescindível nessa cobertura das eleições 2024. Muito obrigado. Professor e cientista político Alexandre Valmont Borges, aqui nos ajudando a fazer essa análise do primeiro debate com os candidatos, com os pré-candidatos e candidatos à Prefeitura de Uberlândia. Debate esse que você pode rever nas nossas redes sociais, no YouTube e no site da Band. A você de casa, o nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.